Já pensou em fazer uma boa ação e ainda ganhar com isso? É isso que a Rede de Postos BR traz para você com o app Ame Digital. Baixe o app Ame Digital e faça seu cadastro. Quando for abastecer no Alto Posto Reina o Sol, no bairro Ipiranga, Alto Posto Manhãs de Sol, no centro ou no Alto Posto Porta do Sol, no Itapema, informe sua opção de pagamento com Ame Digital. Escaneie o QR Code do posto e pronto! Não há taxa adicional para pagamento realizado com o app e você ainda recebe 10% em cima do valor da sua compra em cashback. Disponível em até 7 dias na sua conta Ame e podendo ser utilizado para pagamentos no próprio posto. App Ame Digital, o combustível que move a parceria e solidariedade. Participe da programação Mega. Peça sua música favorita, mande a sua sugestão ou crítica para o nosso WhatsApp 11 93377 4134. Mega, diferente e surpreendente. Você sabe qual é o nome da rádio que está na ponta da língua do ouvinte em Guararema? Mega FM 87.9. Diferente e surpreendente. Aqui na Mega. Começa aqui mais uma edição do programa Mega Esporte. Você vai saber tudo sobre o esporte regional, nacional e internacional. Senhoras e senhores, está no ar Mega Esporte. Brasil! Boa tarde, Mega Esporte. Boa tarde ao pessoal ligado na Rádio Mega aí. Pessoal do Facebook já entrando por aqui. Hoje, tapete vermelho, helicóptero, câmeras. O cara que tá aqui com a gente hoje é demais, é demais, é demais. E assim que eu falei com ele, ele falou, tô dentro. Não quero nem saber o que você vai me perguntar, mas eu tô dentro. Renato Perotti. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Messias. Boa tarde a todos os ouvintes aí. É uma honra estar aqui na Mega FM de novo para falar um pouquinho de tudo, de Guararema, que é a minha cidade do coração, e falar o que vocês têm de curiosidade aí sobre os esportes de 4x4, o que a gente vem fazendo aí por tudo isso. E falar um pouquinho do pai e da mãe, né, Messias? Com certeza, com certeza. Aliás, daqui a pouquinho tá chegando o Dé por aqui. O Dé hoje, o trânsito tá tão pesado hoje em Guararema que ele tá meio atrasado, mas ele vai chegar já e vai fazer parte aqui com a gente na mesa. Renato, não tem como conversar com você sem antes falar do seu pai e da sua mãe, né? Não tem, a gente... Eu, na verdade, eu já começo dizendo que eu comecei a admirar você e seu trabalho através do seu pai e da sua mãe. E isso é verdade, eu falo de coração isso. Porque foi através deles que eu conheci você e de tanto eles falarem, a admiração que ele tinha, que eles têm por você, ele tinha, né, por você, e com certeza lá em cima tem também. Foi um negócio assim extraordinário. Eles mostravam para mim as coisas que você fazia e fazia isso com tanto carinho, com tanta coisa que eu comecei a admirar. E aí eu queria conhecer você de mais perto. E aí a gente se encontrou algumas vezes na sua casa. Renato, Regina Perotti e Perotti, seus pais, o que representa eles para vocês e o que você pode dizer do seu coração pra gente, quem era a Regina Perotti e o Perotti? Assim, eu sou fácil de emocionar, mas falando do pai e da mãe aí, é muito difícil segurar a emoção, porque realmente eles me fizeram, né? Fizeram toda a parte de educação minha. A mãe sempre muito preocupada, que nós somos 4 filhos homens e 4 aventureiros, vamos dizer assim. O pai sempre ligado na aviação, mas sempre me apoiando em toda que é a aventura que eu me metia. Ele sempre falava que a gente tem que seguir o coração, mas com responsabilidade. Então, graças a Deus eu estou até aqui, eu estou chegando nesse ponto da minha vida com muita responsabilidade e muita adrenalina, porque
veja só, Messias, quando a gente era pequeno, na nossa época, a gente andava de moto ainda sem carta, a gente andava de moto sem capacete, e a gente brincava, e eu fazia as loucuras de moto. E quando o pai e a mãe descobriram, ou ficaram sabendo que a gente realmente queria fazer loucura, eles fizeram a melhor coisa para minha vida, que foi, bom, você quer acelerar uma moto, você quer se divertir, você quer fazer as suas aventuras, vai fazer profissionalmente. Então, me colocaram dentro das provas de motocross. Então, em vez de eu ficar acelerando a moto ou tirando racha na rua, eles compraram todos os equipamentos de segurança e colocaram a gente dentro das competições. Isso fez com que a gente parasse de ter o perigo e colocar outras pessoas em risco também. Então, muitos amigos hoje me perguntam: Renato, meu filho ou minha filha está querendo andar de moto. Eu falei, põe o mais cedo possível. Porque quem gosta de aventura e quem gosta de adrenalina vai dar um jeito de usar isso, Messias. Então, vamos pôr profissionalmente dentro da competição, onde tem ambulância, onde tem toda uma regra, né? Para que a pessoa gaste a sua adrenalina na competição, não na rua, oferecendo perigo a ele e a todo mundo que está na rua. Então, desde que meu pai e minha mãe, isso eu estou falando quando eu tinha 14 anos, tá? Me colocaram nas corridas, eu nunca mais acelerei na rua. Então, realmente, eu acho que no esporte, sempre que você tiver uma família ou alguém da família com aptidão a alguma coisa, ou com vontade de praticar esse esporte, você tem que dar condição e pôr ele numa liga, numa confederação, para disputar profissionalmente. Isso não significa que a pessoa vai viver do esporte ou não, mas vamos jogar, se for jogar bola, joga num campo normal, se for correr de moto, corre numa corrida, se for querer acelerar um carro, que acelere também numa condição muito segura para todo mundo. E isso foi o que mais o meu pai e minha mãe me ensinaram, é que sempre que você quer fazer uma coisa, faça direito, faça com toda a infraestrutura de segurança, mas faça numa condição que você pode realmente abusar sem colocar ninguém em risco. Legal isso, hein? O Dé tá chegando aqui com a gente, o Dé. André Augusto, melhor volante de futebol do Guararema. Ainda bem que eu falei de futebol. Agora eu vi o Dé, eu falei, não, vamos falar de futebol em vez de falar só de 4x4. Boa tarde a todos, né? Boa tarde, Messias. Boa tarde, Renato. Satisfação tê-lo aqui também. Messias já deu o início aqui já também. Desculpas aí pelo atraso, o trânsito caótico na nossa cidade. Muita correria, muita agitação, mas feliz por estar aqui, Renato, e agradecer também pela oportunidade de você vir expor aqui toda a sua trajetória. É uma trajetória muito bonita, um esporte diferenciado, em que Guararema agradece por tudo que você tem feito e pela sua trajetória no decorrer do esporte. É uma honra, André, é uma honra. Eu vou só exemplificar aqui o que significou para mim o Perotti e a Regina, que são seus pais, que um dia nós estávamos fazendo uma festa aqui na Nossa Senhora das Graças, aqui, há uns 20 anos atrás, e a Regina estava tentando entrar em contato comigo e não conseguia. Bom, onde está o Messias, onde está o Messias? Aí eu cheguei perto dela, o pessoal me avisou, eu cheguei perto dela, ela falou assim, você tem celular? Aí eu falei assim, olha, Regina, eu não tenho, infelizmente eu não tenho. Então vamos fazer o seguinte, ela chamou o Perotti e falou, Perotti, me dá seu celular para mim. Aí ele tirou um Siemens do bolso, cara, um dos top na época. Siemens, hein? É antigo Siemens, isso. Siemens, mais de 20 anos por aí. Puxou do fundo do baú. E top. Aí ela falou assim, ó, dá aqui para mim. Pegou e me deu na minha mão. Telefone do Perotti, que o Perotti tinha todos os contatos aí. Aí falou pra ele, ó, isso aqui vai ficar com o Messias, enquanto ele precisar aqui, ele vai ficar com ele. Aí eu falei, Regina, você tá de brincadeira comigo, Regina. Não vai fazer um negócio desse, o Perotti olhando pra mim e falou, não, tá certo mesmo, fico com você, depois eu vejo os contatos aí, a gente muda alguma coisa. Cara, essa ação dos dois ali comigo
foi um negócio que me marcou pro resto da vida, cara, e vai marcar para sempre. Tanto é que eu tenho guardado em casa uma caixinha, ninguém mexe lá. Quando alguém põe a mão, eu falo, opa, isso aí não mexe não. Então, isso exemplifica um pouco de quem foi Regina Perotti, quem foi Perotti. Para mim, foram 2 pessoas que eu vou guardar para sempre. O pai e a mãe sempre nos mostraram que não adianta você ser feliz ou você ter tudo se as pessoas que estão perto de você estão precisando de alguma coisa. Então, não adianta você querer crescer sozinho. Tem que crescer em grupo. Então, eu acho que isso, essa cultura de crescer em grupo que fez com que eu me desse tão bem quando a gente começou a operar profissionalmente dentro de times, né? De equipes de competição. Porque sempre a gente tem que crescer em grupo. Não adianta um só estar lá em cima e o resto tá necessitando de algum apoio. Vamos apoiar todo mundo, um apoiando o outro, todo mundo cresce. Isso é uma essência dentro do rally, né? A gente vai entrar um pouco na história do rally e das competições que você participa. Então é uma essência, né, isso, porque todos têm que se ajudar, porque senão você não chega no objetivo, né? Exatamente, no rally isso é muito importante, porque imagina que a gente está no meio do nada, às vezes a gente faz um rally que é o estilo cross country, que às vezes a gente corre num dia 800 quilômetros por dentro dos desertos. E quando a gente está no meio do nada, se tiver algum problema, ali o telefone não pega e o cartão não passa, o cartão de crédito não passa. Então, realmente, você tem que ter o apoio, às vezes, de outro competidor, tanto que a regra do rally diz que você só pode ser apoiado por outro competidor. E isso é uma lição de vida, porque se você está competindo, eu estou competindo contra você, e se eu tiver um problema, o único que pode me ajudar é você, muitas vezes as pessoas que estão em esportes profissionais falam, não, eu não vou ajudar, deixa ele se lascar que eu ganho. E no rally não, porque vão ter outros dias. E é certo que quando você não para ajudar, no dia seguinte é você que precisa de ajuda. Fato. Então a gente tem que se ajudar sempre, o tempo todo, e crescer como um time. Porque a primeira regra do rally é que todo mundo tem que chegar no final. Depois vamos ver quem ganhou ou não. Sim, ótimo. Legal você falando da sua família, né? O pai e mãe, e o Messias lembrando também algumas histórias, e eu acho histórias interessantes que provam o valor que você, Renato, traz hoje em dia para sua família também. Eu vejo que o esporte, o rally também, é constituído por famílias. E às vezes o casal que está ali um do lado do outro, que está frequentando, que está fazendo uso do mesmo veículo. Eu estava observando até algumas histórias, né, interessantes de ganhadores, competidores, né? Que constituído por família, que da família ali, primeiramente, a união tem que vir da família. E você falou dessa união aí, dos valores que você teve, e isso também vem no esporte. É engraçado, André, eu sempre procuro falar do rally e procuro falar, porque muita gente fala de esporte, vamos dizer, da parte social também, né? Sim. E eu acho que o rally é um dos esportes mais inclusivos que existem. Apesar dos pilotos serem... Vamos ver se você concorda comigo ou não. Porque apesar dos pilotos serem poucos, tá? Essa infraestrutura do rally, no rally você tem desde cozinheiro, médico, ajudante de motorista, motorista de caminhão, ajudante de mecânico. Quer dizer, você tem uma gama que, por exemplo, no Rally dos Sertões esse ano, a gente deve chegar aí perto de 300 a 350 competidores, mas o círculo do rally são 2.500 pessoas que vivem desse esporte. Então, realmente, se você tem vontade de fazer ou de praticar algum esporte, a desculpa de, não, poxa vida, às vezes eu não nasci tão favorecido assim, ou eu não tenho como entrar nesse esporte. Sempre tem, sempre tem. Meu filho, o Danilo, ele adora futebol, e eu não tenho nada com futebol. Papai, eu acho que nunca me deu bola, né? Uma bola. Eu nunca tinha visto uma bola, eu acho. Foi sempre bicicleta e moto. E quando ele começou a falar, ele falou, pô, pai, eu também não jogo tão bem futebol. Eu falei, olha, o pai não é piloto de rally, eu pilotei algumas vezes moto, mas eu deixei de ser piloto de rally.
e o pai trabalha com o rally, que é o que ele gosta. Então, você pode trabalhar dentro do futebol sem precisar ser um jogador. De fato. Quer dizer, o Tem espaço para todo mundo. É o que eu faço atualmente. né? Não dá para jogar, eu tô na administração. Verdade. Porque Muito bom. o que eles gostam é de estar no meio junto. disso. Então, eu falo pro meu filho, então vá buscar dentro do futebol um lugar que você Se encaixa melhor. se encaixe, que você curta, né? Por exemplo, todo mundo, eu brinco com todo mundo que depois dos 30 anos eu descobri que eu não gostava de corrida, tá? Eu não gosto de correr, eu não gosto de apostar corrida um com o outro, né? E eu trabalho com corrida, mas é que eu gosto realmente da aventura e da dificuldade. Da adrenalina, da toda a adrenalina atmosfera, né? de um piloto me ligar e dizer que está a 800 km de mim, no meio do deserto, que ele precisa que eu chegue lá e que resgate E se ele. pegar o telefone, né? Então, na verdade, aí a gente... Hoje estamos chique. A gente está com telefone satelital, a gente está com toda a Tá infraestrutura. evoluindo, né? Evoluiu. No começo era assim, se pegar o telefone. Mas hoje não, com o advento do GPS Verdade. e da comunicação via satélite, a gente tem bastante informação. Legal. Né? E às vezes, eu lembro até hoje de um piloto que eu fui resgatar numa salina na Argentina, que ele estava a 120 quilômetros para dentro do deserto de sal e estava muito úmido, então os carros atolavam. E foi um helicóptero tentar resgatá-lo, mas o helicóptero não conseguia pousar no lugar. Então eu falei, eu vou entrar de carro e vamos ver o que vai dar. E o pessoal lá do deserto falou, Renato, não tem perigo, se você não baixar de 120 km por hora, porque daí o carro tá leve e ele não vai afundar no sal. Então, foi uma adrenalina, um dos momentos mais tops da minha vida, que é quando eu saí do deserto com o meu amigo, né, com o meu Legal. piloto, que a gente realmente entrou num desafio e conseguiu continuar a prova depois no dia seguinte. Muito bom. Muito legal, hein? Vamos colocar o que você representa, o que você faz, qual é a sua atividade dentro de toda essa gama ligada ao rally. Qual é a sua atividade hoje, qual é a sua função? Veja só, há 19 anos eu decidi trabalhar com rally. Antes eu tinha uma agência de turismo, sempre trabalhei, dei aula na faculdade aí em Mogi, sempre trabalhei muito, mas há 19 anos eu resolvi caçar um lugar que fosse remunerado, que eu pudesse viver disso, mas que eu pudesse dar atenção total no rally. Aí eu deixei de ser competidor e passei a ser o que a gente chama de apoio. Quer dizer, eu passei a fazer parte de uma equipe e a ser o chefe dessa equipe. As equipes do rally, para vocês terem uma ideia, eles têm, às vezes, mais mecânico que a Fórmula 1. A última equipe que eu dirigi tinha uns 103 mecânicos. Então, você imagina a logística que é feito para isso. A gente tinha um ônibus que acompanhava a equipe, não era para levar os mecânicos, não. Era só para fazer comida para os 103 mecânicos. Então, você imagina que isso por 5 mil quilômetros. Cada dia cozinhando num lugar, cada dia se preparando para um lugar. E aí eu consegui criar esse espaço que pudesse ser remunerado e que eu pudesse viver disso. Depois disso, depois de 12, 13 anos vivendo essa aventura, passando por tudo isso e passando pelos lugares mais inóspitos e bonitos da América do Sul, porque eu além de aqui no Brasil, eu também fazia o apoio da equipe Brasil nas cordilheiras, na América do Sul, no deserto do Atacama e tudo isso. E eu voltava para casa e ficava contando para o pai, para a mãe, para os meus filhos, tudo o que eu tinha visto. E eu passava por mentiroso, né? Porque a montanha é muito mais alta e eles falavam, não, Campo do Jordão também é alto, mas Campo do Jordão está a 1.600 metros de altitude e eu ia em montanhas de quase 7.000 metros de altitude, né? Quando a gente falava, o deserto é grande, todo mundo falava, não, mas tal coisa também é grande, então ninguém tinha essa proporção. Só duvidava, né? E aí, em 2013, eu criei de novo, dentro do rally, uma oportunidade que era levar pessoas normais, sem estar ligado às equipes,
para ir conhecer os lugares que a gente passava. Então, eu criei uma forma de turismo para você aproveitar o rally. E aí começou como uma aventura num rally e hoje é o meu business, hoje é o que eu faço o tempo todo. Nós vamos fazer esse ano mais de 25 saídas com grupos de pessoas que vão, pessoas normais, tá? Família normal, com filho, com tudo, mas que vão dirigindo os carros preparados para rally, mas por trilhas do rally, conhecendo um Brasil diferente. Então, eu fiz do esporte, vamos fazer um paralelo aqui pro Dé entender com o futebol, tá? Eu sou o cara que pego todo apaixonado por futebol e levo no Maracanã, mesmo quando não tem jogo. Pra chutar uma bola no gol, pra fingir que tá marcando um gol no Maracanã, pra viver essa emoção do futebol, no caso do... Então, o que eu faço é isso, eu pego pessoas normais, a gente tem uma frota de carro, a gente chama de City and Drive, que são carros que você mesmo pilota no trajeto do rally, para você conhecer essa emoção. Quando tem o rally, a gente assiste, mas quando não tem o rally, a gente, às vezes é até melhor, porque a gente tem mais tempo de viver naquele universo que o rally passa. É como você poder ir lá no Maracanã ou nos estádios aí do mundo afora e poder, às vezes você pode assistir um jogo, mas tem gente que prefere até ir quando não tem jogo, porque ele pode pisar no gramado. Verdade. Né? Então é isso que eu faço dentro do universo do rally hoje. E essa alegria que você traduz, que o esporte é alegria, e o rally também leva essa alegria, tem esse lado também, esse lado de você sentir a prática, você levar aquela família, aquele cidadão comum, né, que não está acostumado com toda aquela atmosfera, aquela adrenalina, sentir isso de perto. O rally também é isso. Mas eu vejo também que reúne a questão de muitas cidades, você conhecer cidades, você passar por diversos lugares, você passar por trilhas que de repente nenhum carro de boi passa por ali, e vocês passarem por aquela situação e criar uma situação que pode ser diferente. Nunca é igual. Né? Hoje eu vou passar, hoje tem 3.000 quilômetros aí para percorrer, pista fora, trilha fora, e você não sabe, pode continuar no caminho. Então é uma novidade, é uma alegria, é uma descoberta, é uma inovação. O que isso significa para você e para as pessoas que também te acompanham, que em se tratando de cidadão comum? Eu acho que trazer esse mundo novo, por exemplo, agora a gente está num projeto, André, de mostrar um Brasil diferente. Não é só, eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui para São Paulo, eu fui para Salvador. Sim. Não, a gente não passa vai muito além disso, nenhuma metrópole. A gente procura nos lugares, nos estados, nas regiões do Brasil. Hoje a gente tem evento no Pantanal, a gente tem evento no Rio Grande do Norte, tem evento no Rio Grande do Sul, Verdade. A gente tem evento no Jalapão. Quer dizer, em todos os grandes lugares que o Brasil tem, e são lugares inóspitos, a gente está trazendo essa oportunidade que a pessoa possa viver e conhecer esse Brasil. Porque o Brasil, apesar de ter 20 milhões de pessoas aí, eu não sei os números, tá? Mas 20 milhões de pessoas em São Paulo, o Brasil são 200 milhões de pessoas. Então tem 180 milhões de pessoas fora de São Paulo. Aí, né? E a gente tem que conhecer esse Brasil, esse Brasil que para mim é o Brasil verdadeiro. Legal. Eu morava em São Paulo, eu morei muito tempo em São José dos Campos, morei em São Paulo, mas quando eu achei Guararema, eu achei com 20 anos de idade Guararema, eu me apaixonei por Guararema porque aqui realmente é o Brasil, sabe? São Paulo é uma metrópole como toda metrópole do mundo. São Paulo, Nova York, Paris, Dubai, é tudo, ninguém é ninguém, né? Verdade. Todo mundo é um número. E agora quando você chega aqui em Guararema, o Messias é o Messias, o Renato Perotti é o Renatão e o André é o Dé. Né? Quer dizer, é uma coisa mais família, é uma coisa mais unida, é uma coisa muito mais Brasil do que uma metrópole. Muito bom. Qual que foi Você citou, eu acompanhei até alguns lugares que você estava andando aí, principalmente em 2019, que teve um trabalho intenso aí na parte do turismo o Rally dos Sertões. E aí começou a se chamar Expedição dos Sertões, né? Que seria esse trabalho que você está fazendo, de levar pessoas adversas para conhecer e principalmente participar com um carro possivelmente de corrida, de disputa.
Como que surgiu essa ideia da Expedição dos Sertões? Como que surgiu isso aí? Foi um lance que partiu da sua cabeça? E como vem esses patrocínios também para fazer parte de todo esse trabalho? Então vamos falar dessa loucura que surgiu. Na verdade surgiu, eu acho que do meu pai e do meu filho. Que quando os dois, eu contava as histórias, eles ficavam olhando assim, meu pai tomando a pinguinha dele, meu filho do lado olhando, mas ficava olhando falando, esse cara é muito mentiroso, né? E eu falava para eles dois, eu falava, pai, eu vou te levar lá para você ver. E falava pro meu filho, eu vou te levar lá para você ver. Lógico, o papai foi algumas vezes comigo e realmente quando ele olhava, ele falava, a gente não imagina, porque a verdade, Messias, é que cada esporte é um mundo, né? Então, quem vive o mundo da bola sabe que tem um mundo completamente que vive disso. Verdade. E o mundo do rally também. Então, quando eu lembro a primeira vez que o Danilo foi, o Danilo é São Paulino, não sei como é que é o negócio no rádio, mas eu lembro a primeira vez que eu levei o Danilo lá gente boa. No estádio do Morumbi, né? E eu tinha conseguido um esquema lá para que ele entrasse segurando a mão dos jogadores lá e tal. E aí, que esquema, hein? Foi bem. Meio um esqueminha bom. Foi esperto, hein? Ensina o caminho. E foi ele esperto. tinha seus, eu acho que 6 anos de idade, e ele entrou e depois saiu. Saiu, a gente assistiu o jogo. Depois do jogo nós fomos tomar comer um sanduíche. E ele pegava o sanduíche com a mão fechada, Messias. Eu falava, filho, segura direito, né? Um pequeno, né? Quando eu abri a mão dele, tinha o gramado do Olha, do que estádio. legal. Que Então, coisa, né? Nossa, que legal. Realmente eu vi coisa, que as né? pessoas, às vezes, não são praticantes de um esporte, mas são apaixonados pelo esporte. Apaixonados. Então, eu falei, poxa vida, se ele tem essa emoção toda, e não é o jogo que está acontecendo, em fazer parte daquilo e ter um pedacinho da grama do estádio do Morumbi, poxa vida, quantas pessoas também não têm acesso ao rally e que gostariam de ir na curva que ele viu um cara capotando, ou que viu uma cachoeira linda, Verdade. ou que viu o Jalapão, tudo isso onde o rally passa. Então, desde 2013, eu estou fazendo isso, levando as pessoas para conhecer vamos dizer, a rota do rally de uma maneira diferente. Então, todo mundo que tem curiosidade como é o rally, o pessoal aqui de Guararema vê minha caminhonete passando para tudo quanto é lado. E te falo que muita gente se apaixona, porque eu me apaixonei o dia que eu vi essa caminhonete aqui em Guararema. Eu falei, cara, mas a gente que é apaixonado pelo tudo é muito normal. É como você chegar, se você for no Morumbi ou no Allianz Parque ou em qualquer um, você vê que é normal, é um gramado, é uma trave, é uma rede, mas é uma emoção, porque isso faz parte da história daquele esporte. Então, o rally também tem disso. Tem muita gente que quer ir no Jalapão para ver como é que os pilotos aceleram lá dentro do Jalapão. Ou como é possível ir em um lugar tão inóspito e ainda se divertir. Então, é isso que eu fiz, trazendo o pessoal que é apaixonado por o rally para poder ir no rally e acompanhar toda essa emoção do mundo do rally. Né? Legal. Eu observei também que o Rally dos Sertões hoje é uma competição agregada à Federação Internacional de Motomobilismo, né? E que começou com motos também, depois foi para caminhão, carros. E como que se deu isso, já que cresceu de um tempo para cá, de alguns anos para cá, atraiu a iniciativa privada, atraiu a atenção da mídia também, da imprensa, se tornou hoje uma competição internacional e com competidores internacionais também nessa competição. Como que se deu isso aí e que pé está essa competição hoje? É importante explicar para quem está nos escutando aí que a gente tem 2 tipos de rally. Tá? Os 2 de velocidade, mais que é o rally chamado rally de velocidade, que é aquele que passa na televisão, que os carros andam a toda velocidade de lado numa curva, com 100 pessoas na curva. Tá? Esse rally de velocidade nasceu realmente da época onde não tinha autódromo. Então, eles tinham que apostar corrida na terra.
mas é em estradinhas de terra. São corridas de 20 quilômetros, onde o piloto, também como no autódromo, reconhece a pista e faz. Esse é um tipo de rally. O rally que a gente trabalha é um rally que chama cross country, que é cruzar o campo. Que é um rally que nasceu de uma aventura, não nasceu de uma corrida. Nasceu de um desafio de quem conseguiria atravessar o deserto do Saara primeiro, né? Então, o criador do Dakar, que é o maior rally desses do mundo, ele não conseguiu atravessar o deserto. Então ele falou, então eu vou fazer uma brincadeira aqui, vamos ver quem consegue atravessar o deserto. E aí todo mundo saiu atravessando o deserto, cada um com um jeito, cada um de moto, de buggy, de caminhão. De carros, assim, teve Rolls Royce, teve Porsche, teve um monte de carro que não tinha nada a ver. Mas a ideia era fazer essa aventura. Depois que vários começaram a conseguir fazer a aventura, veio aquela brincadeira, tá bom, então vamos ver quem atravessa primeiro, né? E começou a corrida do cross country. Mas, então, o Rally Cross Country, que é o Rally dos Sertões, ele nasceu realmente de uma aventura. Tem gente, como uma maratona, por exemplo, a maratona de Nova York, tem gente que se inscreve para provar para ele mesmo que ele consegue fazer o roteiro. Depende que colocação ele vai ter. É uma corrida contra ele mesmo. E os Sertões tem disso. Os Sertões são 5.000 quilômetros, onde o pessoal do 4x4, ele quer se desafiar se ele consegue fazer o percurso dos Sertões. Se ele consegue andar os 5.000 quilômetros. Depois, dos que conseguem, vamos ver quem conseguiu mais rápido, né? Mas a gente tem as equipes de ponta que estão lá disputando, mas nós temos 80% dos aventureiros, que têm orçamentos muito baixos, mas que querem, às vezes, completar esse trajeto para um desafio pessoal, né? Então, esse foi o andar da carruagem do rally, e hoje, cada vez mais, essa experiência de você conseguir atravessar um Brasil, mostrar um Brasil diferente, mostrar o que a gente pode fazer, é que está alavancando os Sertões de uma tal forma que a gente vai agora para a 29ª edição. São poucos os eventos esportivos que conseguem ter essa cadência, né? Consegue viver. O ano que vem a gente vai para a 30ª edição, uma edição comemorativa que a gente vai fazer. Até esse ano os Sertões são 5.000 quilômetros. O ano que vem, como é a 30ª, a gente vai fazer do Chuí ao Oiapoque. E nós vamos atravessar todo o Brasil. E outra característica que está deixando os Sertões muito bem visto por todo mundo é que a gente fomenta a economia da cidade, a gente fomenta cidades que não conseguem receber um grande evento. Quer dizer, se você traz a Fórmula 1 para o Brasil, ou vai ser em São Paulo, ou dizem que vai ser no Rio, mas vai ser numa das duas. Se você traz uma Olimpíada para o Brasil, vai ter que ser numa capital. Se você traz a Copa do Mundo do Brasil, foi nas capitais. Sim. Agora, os Sertões chegam em cidades, às vezes, menor que Guararema. Então, você imagina levar os ídolos, levar toda esse circo de 2.500 pessoas para uma cidade, às vezes, que tem 1.000 pessoas. Verdade. Né? Então, a gente consegue fomentar economias e mostrar um Brasil muito diferente do que a gente está acostumado aí pela mídia. Então, eu acho que isso que tá gerando a curiosidade e gerando todo esse amor pelos Sertões, porque ele desvenda o Brasil de uma maneira bem diferente. E com essa participação grandiosa que está acontecendo, a mídia vem junto, né? Então, acaba fomentando ainda mais todo esse trabalho, né? Exatamente, porque no final alguém tem que pagar a conta, né? Alguém tem que pagar a conta. De fato. É igual mesmo quem joga futebol, quem joga vôlei ou quem faz tênis, alguém tem que pagar a conta. Tem que pagar a conta. Né? E aí vem os patrocinadores, né? Que é uma coisa muito, muito específica, tá? É um tema muito delicado, porque culturalmente o Brasil, pelo monopólio das mídias, a mídia nunca deixou que um patrocinador pessoal saísse na mídia. Sim. Né? Então, às vezes, o cara ia lá lutar judô e quando ele conseguia um resultado top, a televisão borrava o patrocinador dele
Ainda acontece. Para não ofuscar, né? O patrocinador Não, é porque o patrocinador dele não pagou a televisão. Não pagou a televisão. Né? Então, isso é do tempo da mídia de monopólio. Hoje, com o advento aí das mídias sociais, de toda essa mídia alternativa, esse espaço, hoje, cada atleta tá com um espaço cada vez maior para conseguir mostrar para o patrocinador que vale a pena investir. Porque até então, André, não sei se aqui ou no futebol é um pouco diferente, mas até então você tinha o que eu chamo de patrocínio de relacionamento. Quer dizer, sempre alguém era amigo de alguém e por isso que te patrocinava. E nos Estados Unidos, que é o nosso foco, que é onde realmente os atletas de qualquer coisa são patrocinados, nos Estados Unidos, você montar uma competição de atravessar a rua, você vai ver todos os atletas patrocinados. Tá? Por quê? Porque eles entendem que dar espaço para o patrocinador pessoal do atleta é manter vivo o esporte. Porque senão o esporte fica só na mão de alguns e a turma que quer entrar, às vezes, é merecedora, né? Quantos... eu brinco, vou falar besteira porque eu vou falar de futebol, André. Mas eu brinco, quantos Neymar... Fica à vontade, o microfone é seu, Renato. Quantos Neymar não tiveram oportunidade, às vezes são melhores do que Com certeza. O Ronaldo Fenômeno falou isso também. Quando ele começou a carreira dele, tinha um jogador que era melhor que ele, mas quem foi o fenômeno foi o Ronaldo. De fato. Então, eu acho que às vezes a gente precisa desse apoio do empresário ou do patrocinador para entrar no esporte de base, seja ele qualquer esporte. Esporte em grupo ou esporte individual, qualquer qualquer sonho de uma pessoa. E que o que o pai e a mãe sempre me falaram, pratique esporte, vá para competição, vá fazer porque aí você não vai fazer cagada, né? Porque ficar no sofá... Ficar só no sofá. Ficar no sofá é que faz com que você tome atitudes... Pense besteira, ou fica assistindo pessoas que fazem besteira e aí você acha que é normal fazer besteira. Então, eu acho que todo mundo que puder apoiar o filho, a filha, a praticar esporte, é a melhor coisa que você pode fazer pro seu filho. Olha, Renato, eu tenho bastante gente aqui, não podemos esquecer do pessoal que está aqui ligado no Facebook aqui com a gente. Cleide Palácio assistindo a gente, o Gerson Peniche. Ô, Gerson. Gerson é amigo seu. Gerson é meu vizinho. Vizinho. Legal. Aí, a Marcela Evangelista por aqui também hoje, a Cleide Palácio, Andréia Palácio. Obrigado, pessoal. Família Palácio em peso de novo aí. Muito obrigado pelo carinho da audiência de sempre. André Evangelista por aqui, a Camila Palácio, junto com a Camila tem um menininho de 4 anos de idade que não perde a rádio por nada, né? Adora bola. Muito legal. Pena que gosta de bola. Se gostasse de 4x4, eu já convidava ele pra dar uma volta. O Renato já quer arrastar já pro rally também. Mas eu vou tirar uma foto da casa dele. Lá tem uns 200 carrinhos, cada um, até caminhão ele dirige. O cara é fera. Depois me fala o nome dele, ele tá convidado de fazer uma trilha comigo aqui. Que legal, hein? Na caminhonete dos Sertões. Miguel Palácio, ele tá assistindo a gente aqui, não perde. Todo o programa ele tá assistindo. Neide Palácio com a gente também. O Vinícius Cauê por aqui. Grande Cauê, abraço Cauê. Cauê por aqui. O Alexandre Ferreira falando aqui que o Messias é animador de festa do Ivan Brasil hoje. Lembrando, isso aí foi há 20 anos atrás. Né? A Fernanda Palácio ligada aqui também, dando boa tarde para nós. O Felipe Rodrigues dizendo aqui, ótimo programa. O grande Felipe. O Felipe falando aqui, só a fera que tem aí, hein? Então, mandando E uma fera também, que é o Felipe. Parabéns, Felipe. E aí, eu também tô aqui com o meu Instagram aberto aqui, com um monte de gente aqui que tá me escutando aqui, nem sabe o que eu tô fazendo, mas eu tô aqui no programa da Mega FM, por isso que eu não tô dando atenção para vocês, mas eu tô dando atenção para os ouvintes da Mega FM. Entra aí e assiste, curte aí o Instagram da Mega FM, entra pelo Facebook, entra por algum jeito e vê nós três aqui, ó, porque... Tá o Dé, tô eu, tá o Messias. Olha, eu já vou fazer uma gafe, mas o meu é sempre ao vivo.
O Pedro. Ao vivo aí, né? O Pedrão também é raro, hein? Apareceu, Isso é raro o Pedro aparecer aqui. O Pedro é o nosso Lombardi aqui, Renato. É E o Lombardi. o pessoal só ouve o Pedro. cara. Ninguém nunca viu a imagem do Pedro. O legal, olha aí, ó. o pessoal também que tá na rede social aqui do Renato, pode mandar as mensagens pra gente, participar também no programa aqui da Rádio Mega FM. E a Rádio Mega FM também, que tem a rádio convencional. O pessoal que fica lá ligado no 87,9, escutando. Tem muita gente que nos escuta também, que participa diretamente. E legal, Messias, essa participação, faço das palavras do Felipe as minhas palavras. É proveitoso, você traz algo diferente, um esporte diferenciado, um esporte que merece, sim, sempre o nosso apoio. E não dá para deixar de falar da questão ambiental, que o Rally dos Sertões que vocês fazem. E o legal, Messias, que eles se preocupam muito, eles passam por diversas cidades. Deixa muita sujeira também, né, Renato? Zero. Só que tem a equipe, tem a equipe que vem e deixa aquilo um brilho. A gente, confere isso mesmo? A gente tem, por essência, por objetivo, sim, deixar sempre o lugar melhor do que a gente passou, tá? Melhor. A gente acha que se alguém abriu a casa para nos receber, a gente tem que devolver a casa melhor do que estava. Tem que lavar o prato, né? Tem que lavar o prato, exatamente. Então, dentro do rally, imagina, são 300, 400 carros correndo por tudo quanto é lado, às vezes bate numa árvore e cai um pedaço do carro, não sei o quê. Terminou a trilha, atrás do último carro, nós vamos com 2 caminhonetes da Ambiental, verdade, fazendo limpa a trilha, limpando tudo, consertando, melhorando ponte, melhorando o acesso. Como a gente tem também, às vezes, que fazer resgates, a gente, antes do rally, a gente já melhora os acessos desse lugar. Então, eu que faço a trilha antes da prova, porque eu tenho que reconhecer toda a trilha para ver aonde eu vou levar os meus clientes, o pessoal apaixonado, quando a gente chega numa fazenda, ou quando chega numa comunidade no meio do nada, eles falam, Renato, vem sempre aqui, porque vocês melhoram todos os caminhos para chegar legal, aqui. Né? Então, é um calor humano que a gente sente na obrigação de devolver. Fora isso, o Rally dos Sertões tem toda uma área social. Para vocês terem uma ideia, em 2019, nós fizemos junto, a área social chama SAS, tá? Que é Saúde e Alegria nos Sertões. Nós fizemos toda uma triagem das cidades, das comunidades onde a gente ia passar. Fizemos toda uma triagem de oftalmologia, tá? Além de ginecologia, além de oftalmologia, tudo isso. A gente fez toda uma triagem oftalmológica dessas cidades. E durante o rally, nós zeramos o déficit de óculos de todas as comunidades. Então, teve comunidade lá que se tinha 100, 200, 300 pessoas precisando de óculos, nós do Rally dos Sertões oferecemos óculos para todo mundo. Então, foi um jeito de que a gente imaginou que todo mundo poderia assistir o rally se estivesse vendo bem. Então, a gente fez isso, e isso é uma atividade contínua. O ano passado, com a pandemia, nós fizemos o rally em bolha, né? E como a gente estava numa bolha, como foi feito no futebol, no basquete, em todos os grandes esportes, a gente não podia interagir com a comunidade. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um centro de telemedicina, tá? Um container de telemedicina, e deixamos em todas as comunidades que nós passamos. Então, a partir do momento que a gente passou naquela comunidade, ela ganhou um container com telemedicina ligada direto no Einstein. Então, você imagina que é uma cidade menor que Guararema, no meio do nada, e que agora tem uma telemedicina de ponta, de primeira linha, para que todo mundo possa melhorar. Então, com isso, até... Às vezes eu fico até sem graça, porque eu chego pela primeira vez numa cidade e todo mundo vê o carro, vê a minha camiseta, vê tudo e já começa a perguntar dos Sertões e abrem as casas, abrem tudo para que a gente vá. E na verdade não é porque eles querem ganhar alguma coisa, é porque eles querem receber bem. E se querem receber bem, a gente tem que deixar o lugar muito melhor do que a gente foi. Muito bom. Olha, tem uma pergunta aqui, primeiro uma homenagem aqui com a Marcela Evangelista, que é minha filha, falando aqui, seus pais eram incríveis, e ela participou, conheceu muito e
Eles eram incríveis, eles me fizeram. Olha, ó, Não, brincadeira. Família incrível. você está pensando igual o Dé, né? Igual o Dé e igual o Drauzio, né? Que se acha bonito. Olha só. Ninguém pensa não. A Marcele perguntando para você aqui, quanto tempo dura as competições? Dá um exemplo. O Rally dos Sertões dura 10 dias. Tá? São 10 dias por ano. Tá? Então, diferente de um campeonato que você vai com várias etapas, a gente faz o campeonato inteiro em 10 etapas nos 10 dias. Então, toda a preparação anual é para esses dias do Rally dos Sertões. Durante pelo menos aí 5.000 quilômetros, 4.000, varia? Varia porque a gente nunca sabe. Agora, dia 31, vai ser desvendado aí ou falado para todo mundo qual vai ser o roteiro desse ano. A gente só sabe que sai do Rio Grande do Norte, da Praia de Pipa, mas nós vamos correr 5.000 quilômetros e voltar também para o Nordeste. Mas é uma surpresa, porque o Rally Cross Country, que é esse rally que nasceu da aventura, ele só fala para onde vai passar no dia pro piloto. Ixi. Então, não tem como ir lá assistir, não tem como nada. Por quê? Porque é no meio do nada e é uma surpresa pro piloto. Vai ser a primeira vez que ele passa naquele desafio. Então, o que a gente faz da Expedição Sertões? Como eu tenho acesso às informações, a gente já prepara tudo e leva os clientes para assistir nos melhores pontos. Mas isso é uma surpresa. Nenhum cliente meu sabe para onde ele vai. Né? Uma pergunta aqui do Alexandre, que ele fala assim, no cross country tem posto de comando a cada distância? Como que funciona isso? Antigamente a gente tinha esses postos de comando que chamava de PC carinhosamente, mas no cross country a gente tem tudo via satélite. Então cada veículo de competição está monitorado via satélite e a gente tem todos os dias a gente tem 3 trechos. Um trecho que a gente chama de deslocamento inicial, porque, por exemplo, se a cidade anfitriã, que é a cidade onde a gente dorme, for Guararema, eu não posso sair do meio de Guararema acelerando tudo. Né? Então, vamos pôr aqui para o pessoal de Guararema, o nosso caminho seria um deslocamento inicial até a Lagoa Nova, tá? Aí na Lagoa Nova, aí sim vai começar a contar o cronômetro, tá? E aí ele entra para dentro do calipeiro e fica 800 km acelerando tudo. Até, mais uma vez lá, vamos dizer, Luiz Carlos, que aí fecha o cronômetro dele e ele vem no deslocamento final até o centro de Guararema sossegado. Então, isso tudo são 800, às vezes 500, 800 quilômetros por dia que a gente faz por 10 dias seguidos. Entendi. Então tem muita gente perguntando aqui, mas depois a gente vai encaminhar para você aí. Mais alguma pergunta? Olha, Messias, o programa poderia permanecer aqui até meia-noite, seria pouco, né? Porque tem muita informação e desperta muita curiosidade, né? Eu achei legal quando o Renato falou da parte de cronometrar. E eu estava percebendo também, que eu estava lendo, para me inteirar do assunto, né? E que uma competição ela não é cronometrada 100%, né? Isso faz com que também tire aquela questão da competitividade, né? E sendo competitivo apenas aquele momento e não o tempo inteiro, os 10 dias de prova, ou 5, ou 4, ou 3.000 quilômetros aí percorridos. Mas tem essa questão também, né? Por não ser cronometrado, ter essa parte aí de você não ser uma coisa assim, rotineira. Não é rotina o rally, tá? Apesar de não ser o dia todo cronometrado, bem parte do dia é a competição, é a cronometragem. Sim. Mas eu acho que o que mais tem de diferente do rally para os outros esportes de automobilismo é que, por exemplo, você olha na Rede Globo, lá agora na TV Bandeirantes, na Fórmula 1, né? E você vê que cada equipe está no seu box. Uma equipe não mostra nada para outra, né? O rally é diferente. Eles estão disputando lá, mas as equipes de apoio, que às vezes também fazem 800 km, 600 km por dia, uma ajuda a outra. Então, às vezes, os pilotos chegam e tá todo mundo num churrasco, vamos dizer assim, né? No mesmo churrasco,
E todo mundo chega aí, cada um vai atender o seu piloto. E depois você vê todos os pilotos juntos também. Porque, como eu falei, é igual uma maratona de Nova York. Verdade. Quem vai pra maratona de Nova York é tudo amigo. Né? Às vezes você junta uma turma, fala, vamos lá, vamos. E chega lá, um ajuda o outro a completar a prova. Porque a graça, pelo menos Isso pra é mim, esporte também. a graça não é eu conseguir, eu bater o recorde ou eu ganhar alguma coisa. A graça é levar um monte de gente para fazer isso. Isso é o que o pai e a mãe deixou de legado para mim. Que não adianta você chegar lá sozinho. Tem que chegar lá com toda a comunidade, com todos os amigos e com todo mundo que te ajudou até lá. Eu vi vocês brincando quando eu mostrei o Pedro, né? Não, Pedro. Quando eu mostrei o Pedro, para mim é normal mostrar a equipe toda, né? Por quê? Porque no rally, você imagina, se o cozinheiro erra no tempero, o piloto vai ter diarreia no dia seguinte. Verdade. Ele perdeu a prova. Com certeza. Né? É verdade. Então, se um mecânico deixar uma porca sem parafusar, ele também vai perder a prova. Se o motorista do caminhão não chegar na outra cidade, ele também vai perder a prova. Então, o Rally Cross Country é a única competição automotiva do mundo, automotiva e de motociclismo, onde no final, quando você termina a prova, independente de quem ganhou ou não, todos recebem uma medalha. Porque todos completaram o percurso. Não é só o piloto, e é a mesma medalha, tá? A mesma medalha que dá para o piloto, para o navegador, dá para o cozinheiro, dá para o motorista, dá para todo mundo. Por quê? Porque todos cumpriram aquela aventura. Então, isso que me deixa mais feliz em trabalhar com o rally é porque a gente sabe que sempre a gente trabalha com todo. Olha, a gente poderia ficar aqui umas 2, 3 horas batendo Seria papo, pouco Renato. ainda. E seria pouco ainda, mas a gente tem um tempo. Tem uma sequência de fotos, Pedro, que você poderia colocar aí, mostrando alguns lugares que eu puxei da sua página. E eu já tô louco para ver as fotos aqui. Tem umas fotos aí selecionadas aí, olha lá. Muito legal, hein? Muito legal pro pessoal Muito legal. ver, né? Renato, aonde a gente poderia acompanhar você nesse trabalho que você faz? Tem no meu próprio Instagram, que hoje já não é um Instagram pessoal, é o Instagram de todo mundo mesmo, que é o @Renato Perotti, né? E também no Instagram dos Sertões, em tudo relacionado no site dos Sertões, sempre a gente tá com a parte de turismo. E quem quiser realmente conhecer um pouco mais de rally, quer aproveitar, a gente tem rally menores que a gente também faz esse convite para que as pessoas possam ir assistir e chegar muito perto do ídolo. Porque diferente dos outros esportes, onde você tem essa separação, o rally, como o piloto está sempre sozinho, no meio do nada, quando ele chega na cidade, é ele que quer abraçar, sabe? Entendi. Não é diferente, ele não está lá sendo aplaudido porque ele está sempre no meio do nada. Então, é muito legal você ir assistir um rally, porque você vai ver a interatividade de todos os competidores e apoios do rally, junto à comunidade, junto a todos os fãs. Nós vamos ter que marcar um outro programa com você para a gente falar do recorde mundial que você tem de off-road com as picapes, né? Subida de montanha. Eu, em 2020, depois de 4 anos, eu consegui realizar um sonho em ser o primeiro brasileiro, o primeiro no mundo, a subir acima de 6 mil metros de altitude. Foi na Cordilheira dos Andes e é um marco histórico. Muita gente me pergunta, mas a trilha é difícil? Não tinha trilha, ninguém subiu até lá. Então, realmente, a gente foi desbravando. Criou um caminho, né? Criou um caminho lá na Cordilheira, afastando as neves, porque nessa altitude não tem vegetação, né? Mas tirando os blocos de neves, tudo para a gente conseguir chegar nesse feito. E mais uma vez eu quero falar, e todo mundo volta para mim e pergunta, Renato, agora que você é recordista mundial, qual que é o seu sonho? E eu falo, eu sou o rally, cara. O meu sonho é levar todo mundo para lá. Eu não quero ser o único a atingir esse objetivo. Era um desafio pessoal, não era um desafio para contar para os outros, né? Mas agora o meu sonho é que todos os meus amigos, por exemplo, tem um assistindo aqui que é o meu grande parceiro, que é o Júlio. Eu tô louco para levar o Júlio lá, para mostrar para todo mundo o que eu vivi.
né? Então, lá no começo, quando você me perguntou como é que eu comecei no rally e por que eu comecei a levar pessoas para o rally, eu falei, porque eu passava por mentiroso. Então, agora, ser o campeão mundial, mas só eu cheguei lá. Então, vamos levar os outros, para todo mundo ver a Partilhar, vista. né? Compartilhar isso, porque ou a gente é uma comunidade, um todo, ou sozinho ninguém faz nada, né, Messias? Você sabe, mais uma vez, que o pai e a mãe eram assim. Eles chegaram aqui em Guararema, eles vieram para cá e começaram a interagir com todo mundo, porque muita gente pergunta, não, mas eles ajudavam? Não, eles se ajudavam também. Porque quando você ajuda alguém, a resposta, às vezes, pode ser até de energia. A resposta é tão boa que a gente não sabe quem está ajudando quem. Sim. E o pai e a mãe viviam assim, ajudando os outros. Eu acho que por isso é esse dom que a gente tem de poder participar do rally ajudando todo mundo e ter essa energia de volta, que é o que move todo mundo. Então eu digo para todo mundo que queira fazer um esporte ou praticar alguma coisa diferente, ou sair do sofá, né, como eu falo, vá com o coração aberto, vá fazendo as coisas para todo mundo, que a energia que você ganha de volta é tão boa que às vezes pode até surgir um trabalho disso, né? Surgir uma necessidade de você apoiar todo mundo. Então isso não é no rally, não é no futebol, não é no vôlei, não é em nenhum outro esporte, é em todos os esportes. Façam esporte, façam esporte profissional, sejam sérios no esporte. Todo mundo reclama que o esportista não tem patrocinador, e não tem patrocinador pelas atitudes do esportista. Não adianta você ganhar uma corrida e depois vir para casa e ficar enchendo a cara ou ficar botando coisa, vamos dizer, tendo uma vida largada, tá? Por quê? Porque isso reflete no seu patrocinador. Eu sei que todo mundo que começou, por exemplo, tem um menininho em São José dos Campos que começou a andar de skate e eu falei pro pai, escuta, não é só na hora que ele está no skate, é a vida inteira dele, ele tem que ser um exemplo para que aquela marca possa refletir esse exemplo dentro da marca. Então, gente, não é só ser bom de futebol, ser bom de rally ou ser bom de... Você tem que ser um bom ser humano, uma boa pessoa. E aí sim você tem sucesso. É um grande recado, né, Dé? Com certeza, né, Messias? Fica à vontade, Messias. Dá umas considerações finais aí pra gente encerrar o programa. Renato, muito importante aqui, tapete vermelho para você também. Foi estendido o tapete vermelho na entrada e na saída, até porque dia de quarta-feira é dia do convidado especial. É muito especial para a Rádio Mega FM tê-lo aqui, foi muito especial. A gente espera tê-lo aqui mais vezes também. E você trouxe pra gente hoje uma mensagem muito positiva, a mensagem do esporte, a mensagem da família, a mensagem da união, da alegria e dos sonhos, né? As pessoas, elas podem conseguir a partir do momento que acreditarem em seus próprios sonhos. E essa mensagem que você traz é importante pra gente. Tenho certeza que hoje foi um marco também para a Rádio Mega FM por tê-lo aqui. Eu vou me despedindo aqui, desejando a você, Messias, uma ótima tarde, Pedrão, e se Deus quiser, na sexta-feira estaremos aqui falando de esportes. Renato, uma boa tarde seu aí. Bom, galera, foi uma honra participar. A Mega FM é aqui muito perto de casa, e principalmente quando o Messias aqui foi lá em casa e se apresentou, ele não chegou lá falando que era o Messias da Mega FM. Ele chegou lá e falou, eu sou o Messias, amigo do seu pai e de sua mãe. Né? E veja só, é um orgulho estar aqui, porque eu me sinto aqui com meu pai e com a minha mãe. Então, eu quero agradecer a todos por esse tempo, aos ouvintes aí que ficaram escutando as minhas besteiras, sejam elas boas ou ruins, tirem só a parte boa, tá? E falar que eu estou à disposição. Eu sou apaixonado por Guararema. Apesar de eu não ser nascido aqui, quando eu bati o recorde mundial, muita gente veio me entrevistar e me perguntou da onde eu era. E não significa que eu nasci em outro lugar, mas o meu coração é de Guararema. Então, da onde eu sou, eu falo para todo mundo, eu sou de Guararema, e eu quero agradecer a cidade inteira por ter me recebido aí há um tempo atrás. Muito obrigado, Messias, muito obrigado, Déia, muito obrigado, Pedro. Isso aí, Renato, você recebe aqui uma caixa de bombom que dentro dos prêmios que você já ganhou no mundo do rally.
Mas é de coração, Sim, a sim. Mega FM, através do Mercado Monteiro, do Edneu, a gente, todas as vezes que vem um convidado aqui, recebe uma caixa de bombom para adoçar a vida, né? Pra adoçar a vida, carinho. adoçar a vida. Então eu vou... Como era o nome daquele menino que queria... Miguel Palácio. Miguel Palácio. Então tá convidado o Miguel pra ir, a gente marca aí com o Messias, pra gente pegar a caminhonete e dar uma volta aí off-road por Guararema. E pra mostrar que tá convidado, eu vinha com o boné aqui, mas fica o boné pro Miguel, pra ele poder ir lá no dia do evento pra mim. Tá legal, Legal. mas Tá feito? você tá assumindo 2 compromissos. O quê? 3, aliás. 3? Nós vamos tomar mais um minuto, mas 3 compromissos. Tem o Augusto, filho do Deck, você vai ter que dar uma volta com ele também. São os 2 mascotes do programa. Aham. O Verdade. Miguel e o Augusto. Então os 2 vão participar dessa brincadeira com você aí. Obrigado, viu? E eles vão adorar, com certeza, porque são apaixonados aí no mundo do automobilismo aí. Então fica aí pro Esse convite. Miguel, pro Augusto, o convite pra gente Obrigado. fazer a trilha. E como a caminhonete cabe 4, vocês sorteiam aí. Vê quem mais quer ir. Legal, fazer uma sortear na trilha em sexta-feira. Guararema aqui. Eu só tenho que marcar que dia que eu tô aqui. Sim. Mas vamos estar aí, vai ser o maior prazer a gente fazer a trilha e depois voltar pro programa para contar como é que foi essa experiência de rally pra molecada. Tá aí, fechado com o Renato, então. Só lembrando que ele prometeu fazer um relógio digital que nós vamos conversar lá na Relógio frente. digital? Tem uma passagem sua no Instagram lá, que você fala que vai trazer um relógio digital para Guararema. Rapaz! Relógio solar lá, né? Do sol digital. Coisa Digital. linda. Isso merece um programa, que é uma não, turma nós que vamos falar. acredita que a Terra vai acabar e que os ETs vão tomar conta e eles vão salvar o mundo. Mas isso é curiosidades do Brasil. Legal. Um abraço aí para Miriam Palácio, que participou do programa também. Gente, uma ótima tarde para vocês. A gente passou do horário aí, mas Deus abençoe cada um de vocês. E Renato, Deus abençoe você, que continue nesse trabalho seu, que é para nós fora de série. Muito obrigado.